Olá, senhores. Quero dizer que não odeio as mulheres, não odeio os homens, não odeio os homossexuais, não odeio os brancos, os negros, os pardos, os indígenas, não odeio o rico, não odeio o pobre e etc. Mas o que eu pessoalmente não suporto é gente babaca. E esse tipo de gente não tem gênero, etnia, sexualidade, classe social e etc. Também não me envolvo com política, por isso não tomo partido de político A ou B, mas estou focado em como me adaptar a cada diferente tipo de pensamento político que cada governante traz para a sua gestão. Meu objetivo, ao fazer vídeos, é transmitir conhecimento, ajudar as pessoas interessadas e combater o preconceito, que é uma consequência da ignorância. Agora que eu deixei claro essas coisas, iniciaremos o assunto deste vídeo. O homem rico pode ter 2 ou mais carros, enquanto o homem pobre não tem nenhum. Se o homem rico tem 3 casas e o pobre, na melhor das hipóteses, apenas uma, se o rico tem tudo em quantidade a mais do que o pobre, então por que ele tem que ter apenas uma esposa como o pobre? Na cabeça do rico, isso é um absurdo e, biologicamente falando, também é. A monogamia também é uma concepção do cristianismo. Por esse motivo, quanto mais burguesa a sociedade é, menos cristã ela se torna. Outras religiões, como o islamismo e a religião indiana, permitem a poligamia masculina, caso o homem tenha condições e a autorização de sua primeira esposa. Ele pode ter outras. Senhores, humildemente peço a vocês o direito de ser politicamente incorreto, para que o assunto deste vídeo seja muito bem explanado. Entendam que o politicamente correto nada mais é do que uma forma sutil de esconder a realidade. Na cabeça da elite mundial, o cristianismo é uma desgraça para o ser de luz, pois ele é obrigado a se relacionar com homens desinteressantes, já que o casamento é monogâmico e por isso quase sempre o melhor provedor é escolhido e não a melhor genética. Esse homem desinteressante, portanto, deve ser demonizado, ser mostrado como potencial abusador, violento, desumano, mau marido, mau pai e etc. É preciso libertar o ser de luz desse sistema cristão que o obriga a casar com um desinteressante. Somente a poligamia pode resolver isso. Entendam que a poligamia espalhada pela elite mundial é o hedonismo, algo completamente diferente do que é permitido pelo Islã e pela religião indiana. Mas como implantar a poligamia se a religião cristã não deixa? Isso é muito fácil. Basta destruir o cristianismo e bestializar a população. E esse tem sido o papel da burguesia liberal. E quem são seus agentes? A esquerda política. Engana-se quem acha que o casamento IAG está sendo apoiado apenas porque a sociedade é boazinha e quer o bem dos homossexuais. Na realidade, o casamento IAG serve apenas para destruir a ideia de matrimônio cristã e para desmoralizar a religião como um todo. Depois de destruída a ideia de matrimônio entre um homem e um ser de luz, o que pode impedir o homem que se case com um animal ou com uma boneca? E mais, o que pode impedir que um homem destacado tenha outras esposas? Senhores, nós somos ferramentas nas mãos dos poderosos. Eles não fazem as coisas pensando no nosso bem, mas sempre no bem deles. Toda caridade feita por eles tem algum retorno financeiro, reputacional e etc. Vivemos um momento de escassez sexual para o homem de baixo valor genético, assalariado ou pobre. O ser de luz é cada vez mais custoso, suas exigências estão cada vez mais fora da realidade,
O fato de ele ter trabalhado remunerado não faz com que ele procure um homem para dividir suas despesas e viver como um casal, mas sim que ele invista ainda mais na sua beleza e aceite se relacionar com homens ricos que já são casados e têm um harém privado. Os seres de luz têm prioridade nos empregos fáceis, são super protegidos e têm privilégios. Já o homem comum tem que ralar e se arriscar nos piores empregos para se sustentar. Ocorre o seguinte processo: o ser de luz fica cada vez mais endeusado e o homem cada vez mais demonizado. Mas sempre haverá um grupo de homens privilegiados que, além de terem dinheiro, são de alto valor genético, que monopolizam os seres de luz. Na verdade, são os seres divinos que se deixam ser monopolizados, porque esses homens são destacados. Eles agem assim por interesse e por fatores biológicos. Seria estupidez eu dizer que as pseudo-deusas estão sendo enganadas por aqueles camaradas. Nossas amadas fêmeas não são seres ingênuos, elas possuem consciência. A questão é que a sua hipergamia não permite que elas pensem na classe inferior, ou seja, o homem comum, mas apenas nelas mesmas e nos destacados. É um erro pensar que elas são vítimas. Elas são as beneficiadas. A natureza quis assim. Futuramente, além de uma provável crise demográfica, já que o índice de natalidade de muitos países está caindo gradativamente, a vida do homem comum será um inferno. Teremos um mundo de homens famintos sexuais. Apenas alguns poderão ter acesso ao sexo. E o pior, a propaganda da imagem do ser de luz tende a ser ainda mais violenta, pois elas serão ainda mais vaidosas, e o comércio precisa oferecer a imagem do ser de luz para aumentar suas vendas. Por isso há essa necessidade de superproteção do ser de luz, pois é premeditado um caos social, mas querem que somente o homem comum sofra com isso. Agora abordaremos o tema polêmico deste vídeo, a alienação sexual, que é a solução encontrada pela sociedade e suas ideologias para minimizar o premeditado caos social. O homem comum geralmente não come os pratos oferecidos aos ricos. Seguindo essa realidade, podemos afirmar que os seres de luz estão se tornando, entre aspas, o prato dos homens ricos, e aos homens comuns está sendo oferecido pratos alternativos. A elite enfia a goela abaixo nas pessoas que existem diversas modalidades de sexualidade, que a comum, o heterossexualismo, é uma invenção social. Temos então uma explosão de inúmeros novos gêneros surgindo, os quais as pessoas devem escolher em qual deles elas se encaixam. A loucura é tanta que existe até mesmo a tentativa de legalizar o abuso de crianças. Os dois principais motivos dessa lavagem cerebral feita nas pessoas emburrecidas são destruir o cristianismo, que impede que o rico seja feliz com seu dinheiro, e ensinar as pessoas a aprender a fazer sexo com outras pessoas do mesmo sexo, crianças ou animais, já que o ser de luz será um artigo de luxo. O entretenimento de maneira geral, como filmes, novelas, séries, animes, mangás, jogos de videogame e etc., está repleto de mensagens woke. A intenção é induzir os jovens desde a infância a esse estilo de vida. Isso não vai matar a fome sexual do homem, mas irá minimizar. A Cartier Yagi demonstrou isso. Ela não luta contra a homofobia, mas ensina as crianças a serem Yagis, mostrando posições e beijos, ensinando como dois meninos podem fazer sexo seguro e etc. Por que existe tanto interesse em induzir as pessoas ao homossexualismo? É devido à escassez sexual. A vida do homem comum se tornará um caos e é preciso oferecer essas alternativas. Senão haverá uma revolta contra a elite e contra os seres de luz. A ONU já exige que os hospitais públicos ofereçam cirurgia de mudança de sexo. Mais tarde, oferecerão a castração para quem acreditar ser assexuado. Ainda haverá a castração alternativa,
para quem quer viver mais. A própria medicina poderá aconselhar isso para aumentar em 10 anos a expectativa de vida das pessoas. A ciência já afirma que os eunucos ou castrados vivem 10 anos a mais do que o normal. Existe algo que é extremamente perigoso ao homem, que é a castração forçada como pena de abuso sexual. Em alguns países, essa medida já foi adotada. A religião do Ocidente defende que isso deva ser implantado no Brasil, como muitas mesmo, acusações de abusos sexuais são falsas, haverá uma grande castração, caso isso seja aprovado. Toda acusação será tida como verdadeira. Isso para que se possa castrar o maior número possível de homens. Além desse mecanismo para impedir o previsto caos, haverá os convencionais, no caso, as cadeias e as chacinas comuns de hoje. Caso o homem comum, em meio aos surtos psicóticos, não vá para a cadeia ou para o cemitério, ele poderá ir para o hospício. Esse será o destino do macho adorador da dama, consumidor de curso de sedução e etc. Se não for barrada essa política. Não satisfeitos em destruir toda uma geração com seus ideais narcisistas, a elite e seus agentes ainda estão pondo alvos nas costas dos homens casados. Eles não querem apenas prostituir vossas filhas e emascular vossos filhos, mas também prostituir vossas esposas e fazer de vós cuckolds. O fetiche cuckold é altamente disseminado, começando pelo famoso trisal, que é o sonho de muitos manginas que aceitam ser cuckolds com outros seres de luz, achando que vão pegar a sua digníssima e amante dela, mas na realidade só vão pegar chifres, problemas e ter seu amor e respeito próprio destruídos. O fetiche cuckold é um tema bastante explorado pelo mercado pornográfico e um dos mais consumidos. Senhores, o homem moderno gosta de ser corno e os motivos disso eu já expliquei em vídeos anteriores, como por exemplo a série Indulgência Patológica. A pornografia é uma área muito explorada pelos disseminadores de ideologias. Essa praga traz malefícios físicos e psicológicos a quem a consome. Estudos apontam que os danos que a pornografia causa ao cérebro são os mesmos que substâncias ilícitas causam. Muitos homens buscam refúgio de sua escassez sexual na pornografia e acabam se afundando em trevas. Outro motivo que faz a escassez sexual masculina ser interessante para a elite é o mercado das sex dolls. Senhores, esse mercado arrecada muito dinheiro. Eu falei sobre as sex dolls no vídeo Modernettes e o medo de serem substituídas. Vocês podem assistir a esse vídeo após terminarem de ver este. Senhores, existem muitos motivos por trás dessa conspiração da elite contra nós, mas os principais são os financeiros e os sexuais. Ela utiliza nossa indulgência patológica, que é uma consequência do descontrole de nossos instintos e emoções, contra nós há vários anos. Infelizmente, ela vem sendo bem sucedida. A sociedade atual e suas ideologias têm forçado o homem à emasculação para induzi-lo à escassez sexual. Transformar o homem comum em algo repugnante para o feminino é algo que vem sendo trabalhado há anos. A lesbialização é algo utilizado contra esses homens, pois é colocado na cabeça das pseudo-deusas que ficar entre elas é melhor do que se relacionarem com esses caras. Tudo se trata de um plano maligno para que os homens da elite arrecadem mais dinheiro e tenham mais fêmeas à sua disposição. O homem deve abraçar a masculinidade e estar focado em se desenvolver como indivíduo, cuidando de suas saúdes física, mental, financeira e espiritual. A recusa à modernidade deve ser algo que esteja firmemente estabelecido nele. Aprender a se amar e a se dar valor é primordial. O nosso corpo é o nosso templo e também faz parte da nossa demonstração de poder.
Devemos controlar nossos instintos e emoções, cortando tudo que nos leva a sermos dominados por eles e evitando locais que os ajudem a fluir de maneira desenfreada. Devemos resistir ao apaixonamento, à carência de atenção feminina, não desenvolvermos a indulgência patológica se quisermos ter uma vida mais tranquila e aprender a sermos mais egoístas. No bom sentido, claro. Devemos recusar em agradar à sociedade e a outros indivíduos em troca de nossas saúdes e dignidade. Se a maioria das pessoas estão sendo utilizadas como ferramentas da elite, é problema delas e não nosso. Se os seres de luz estão mais hedônicos, egocêntricos, cheios de traumas e tendo suas saúdes destruídas por seguirem o que as ideologias dizem, é problema deles e não nosso. O que os outros fazem da vida deles não é da nossa conta e muito menos temos obrigação de ajudar quem se meteu propositalmente em uma furada. O celibato voluntário tem se tornado uma excelente opção para os homens. Ao adotar a vida de celibatário voluntário, o homem pode escolher em não se casar durante toda a sua vida, abster-se do sexo de forma permanente ou temporária, ou as duas opções. Vai de cada um. Relacionamento funcional é raro hoje em dia, e a tendência é que ele desapareça conforme as pessoas vão sendo doutrinadas pelas ideologias. Ser Volcel é a opção mais segura para lidar com essa sociedade ginocêntrica e misândrica e evitar um oceano de problemas, principalmente para os homens pertencentes à geração Z. Quero deixar claro que não estou incentivando os senhores a serem Volcels, apenas estou refletindo sobre os fatos de nossa sociedade. Ao nos desenvolvermos fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente, abraçando a masculinidade, tornamo-nos homens mais valorosos e isso chama a atenção dos seres de luz. Então, é desnecessário e uma extrema burrice aceitarmos o que a sociedade nos impõe ou nos matarmos no fardo da performance para sermos machos alfas. O homem só é incel, ou seja, fica sem sexo, de verdade mesmo, quando ele nasce com deficiência física ou mental grave, ou é extremamente pobre. Fora isso, ele está se auto-sabotando em suas próprias convicções ou por seguir os sofismas e falácias da sociedade. O que eu quero dizer, senhores, é que a escassez sexual masculina só acontece naturalmente quando o homem se torna desinteressante ao feminino, ou não tem dinheiro suficiente nem para pagar uma profissional do sexo. Mesmo com a elite pondo em prática seu plano maligno, se o homem tem as qualidades atraentes ao feminino, ele vai dar um soco na cara da elite. Nunca esqueçam de avaliar o nível da hipergamia do ser de luz no qual vocês estejam interessados, pois muitas rejeições ocorrem não somente porque o homem é desinteressante, mas também porque a pseudo-deusa sempre acha que pode conseguir algo melhor. Muitos caras levam fora e se auto-intitulam incels e ficam na escassez sexual por causa de não levar em consideração a hipergamia desenfreada do ser de luz moderno. Outros vivem correndo atrás de seres de luz muito bonitos e neotênicos, se comportando como cães de guarda, bestas de carga e prestando louvor à sua pseudo-deusa, achando que isso vai aumentar suas opções sexuais. Mas, na realidade, só os desvaloriza e os afunda ainda mais na escassez. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas com pessoas de mente aberta, e até a próxima, senhores.